Era meia-noite. Uma bruxa, num castelo mal assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Pensou que eu ia te contar uma história de terror, né? O que eu vou fazer mesmo é explicar o que é uma narrativa. Sem medo, vamos espantar qualquer dúvida sobre esse assunto, porque em bom português é tempo de estudar. Gente, é muito simples. Narrar é contar uma história. Uma coisa que a gente faz praticamente o tempo todo. Você faz isso e nem percebe. Quando contamos para os amigos o que fizemos nas férias, compomos uma narrativa. E se faço uma redação sobre as minhas férias? Também é. As narrativas podem ser tanto orais quanto escritas. Narrar é isso, contar em sequência aquilo que a gente viu, ouviu falar, a história de um livro, de um filme, até aquilo que a gente inventa. E é também aquilo que o povo das antigas chamava de caos, sabe? E hoje? É treta que chama, né? Já que o clima hoje é de terror, eu vou mostrar esse livro aqui pra vocês, ó. 7 histórias para sacudir o esqueleto, escrito e ilustrado por Ângela Lago. O livro traz histórias que o pai da autora contava para ela quando era pequena. Ao todo, são 7 contos, ou seja, 7 histórias independentes. Posso ler as que eu quiser, na ordem em que eu quiser. Tem um jeito maneiro de escolher as histórias. É só abrir e ver o sumário. Aqui a gente encontra o título e a página inicial de cada conto. Deixa eu ver o que eu vou escolher para ler. Já sei, Encurtando o Caminho, página 15. Tia Maria, quando era criança, um dia se atrasou na saída da escola e na hora em que foi voltar para casa já começava a escurecer. Só pelo comecinho, a gente começa a perceber alguns elementos da narrativa. Primeiro, aparece uma personagem, Tia Maria. O espaço é sugerido pelas palavras casa e escola. E o tempo também. Sabemos que a história acontece no passado, quando Tia Maria era criança. A palavra escurecer sugere que a narrativa se passa no finzinho do dia. Mas ainda falta alguma coisa. Os fatos! Ah, os fatos, é claro. Vamos a eles então. Viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela. Um cemitério na cena. O clima continua tenso. E o que isso pode acrescentar à história? Mortos, fantasmas, assombrações. Mas aparece outra personagem, a menina que entra no cemitério. O que será que vem por aí? Essa é a pergunta que naturalmente a gente faz nesse momento da narrativa. Será que é sempre assim? Se a história for boa. Exatamente. Isso é uma estratégia do escritor para que a história se desenvolva e a gente fique com mais vontade de ler. É o que chamamos de conflito gerador da narrativa. Acho que as ações da menina Maria vão gerar consequências. Você faz ideia de quais serão? Vamos relembrar a história. Maria viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu segui-la para cortar caminho. O que você acha que aconteceu depois? Opção A. Maria deu de cara com um fantasma. Opção B. Maria caiu em um túmulo e gritou. E opção C. Maria continuou andando com a menina. Vou continuar a leitura para você descobrir a resposta. Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou. Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga. Será que você se importa se nós formos juntas? Palmas para quem pensou na alternativa C. Maria realmente continuou andando. E o que vai acontecer agora? Estamos ainda mais curiosos. Essa é outra estratégia do escritor. É captar nossa atenção em um momento tenso da história. É o clímax. Sabe o último capítulo da novela? Em que a vilã vai contar a verdade e de repente... Não perca as ofertas da semana. Sabão e... Entra o comercial. O clímax dá o suspense. E assim rola o desfecho, que conclui a narrativa.
E qual vai ser o desfecho da história da tia Maria? Agora sou eu que vou deixar algo no ar para você descobrir por conta própria, lá na sala de leitura da sua escola. Se gostar, há também muitos outros contos de mistério bem legais. Eu sugiro Contos de Enganar a Morte, de Ricardo Azevedo. Boa leitura! Aluninhos queridos, hoje vimos o que é narrativa. Aprendemos que ela costuma ter conflito gerador, um clímax e um desfecho. E que as ações podem gerar consequências. Ok? Beijo, queridos! Até a próxima! Fala aí, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre a tipologia narrar e os elementos da narrativa. Então vamos definir aí o que é a tipologia narrar. São considerados da tipologia narrativa todos aqueles textos que possuem a função social de entreter e despertar a imaginação por meio da imitação da realidade. Para saber se um texto é narrativo, basta verificar se ele possui os elementos da narrativa. Que elementos são esses? Uma maneira fácil, simples e rápida de você decorar é com a sigla PENT. Então você pode pensar que os elementos da narrativa são PENT, que são personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. A seguir, eu irei falar um pouco sobre cada um desses elementos da narrativa. Então, personagem. Personagem é qualquer ser que pratica ações em uma história. Pode ser humano, pode ser inanimado, pode ser um animal, qualquer ser que pratica uma ação dentro de uma história é um personagem. E há basicamente 3 tipos de personagem numa história. O personagem principal, que a gente chama de protagonista, é aquele que aparece na maioria dos capítulos da história e desempenha um papel mais importante. O antagonista é aquele que atrapalha o protagonista na realização do seu objetivo. É o rival, é o vilão da história. O coadjuvante ou coadjuvante são todos aqueles personagens que possuem participação na história, mas que não aparecem o tempo todo. Eles estão lá na história para normalmente ajudar o protagonista ou ajudar o antagonista. Então, esses são os personagens. E aí vai uma perguntinha para você. Na história da Branca de Neve, quem é o personagem principal? Quem é o antagonista? Quem são os coadjuvantes nessa história? Se você olhar aí na capa da imagem que eu coloquei do DVD, você pode já matar a charada rapidinho. Vamos para o próximo elemento aí da narrativa. Espaço. Espaço é o lugar ou os lugares onde a narrativa ocorre. O lugar desempenha um papel importante na história, pois pode adiantar certas sensações. Imagine uma jovem moça perdida em um bosque escuro, frio, com mau cheiro. Em um lugar desses, o que poderá acontecer? Você acha que poderá acontecer algo bom ou ruim? Próximo elemento da narrativa, o narrador. O narrador pode ser primeira pessoa, quando o narrador é um personagem e por isso ele participa da história, ou terceira pessoa, quando o narrador não é um personagem, ele apenas conta a história, ele não está participando da história. Como saber também se um texto está em primeira ou terceira pessoa? Você vai reparar pelos pronomes. Se usar o pronome eu, o texto está na primeira pessoa. Se usar o pronome ele ou ela, o texto está em terceira pessoa. Ok, pessoal? Essa aí é a minha dica. Tempo na narrativa. Existem 2 tipos de tempo numa narrativa. O tempo pode ser cronológico, que ocorre quando a passagem de tempo segue a ordem do relógio. É marcado por algumas palavras, os advérbios de tempo. Ontem, uma semana depois, algum tempo depois, às 6 horas e etc. E também nós temos o tempo psicológico, que ocorre quando o personagem está pensando, imaginando, relembrando ou sonhando. É um tempo que não se pode contar no relógio, pois o que durou uma década num sonho pode ter passado no tempo cronológico em apenas uma noite. E o próximo aí é o enredo. O último elemento de uma narrativa, dos 5 elementos do PENT, é o enredo. O enredo é o esqueleto de uma narrativa, pois é ele que sustenta a narrativa. O enredo possui basicamente 3 partes.
introdução, que é nesta parte onde são apresentados o lugar e o personagem principal, e normalmente nessa introdução tudo está em harmonia. Depois vem a complicação ou o conflito. Nesta parte surge um problema que tira toda a harmonia da história e que precisa ser resolvido rapidamente. O conflito ele precisa ser resolvido rapidamente, e é nessa parte que surge o protagonista, o herói, né? Desfecho ou clímax é a parte mais dificultosa da história, em que o personagem principal mais se arrisca para depois conseguir resgatar uma paz ainda maior do que aquela que havia no começo da história. Então, agora vamos concluir aí esse nosso vídeo. Sendo assim, para saber se um texto, seja ele pequeno ou grande, se encaixa na tipologia narrativa, basta checar se ele possui esses 5 elementos, o pente. Observação: para fazer parte da tipologia narrativa, é importante que haja todos os elementos da narrativa no texto. Uma música, por exemplo, pode ou não ter elementos da narrativa. A esse fenômeno damos o nome de narratividade, tá bom, pessoal? Oi, galerinha top do 9º ano A e 9º ano B, na Escola João Paulo II. Tudo bem com vocês? Então, gente, vamos fazer o seguinte: corra aí e pegue o seu livro, pegue também um caderno, uma borracha, um lápis para fazer algumas anotações importantes. Vá lá que eu fico aqui te esperando. Pegou? Muito bem, então vamos lá, porque nós vamos trabalhar com o nosso livro, que é um recurso didático que eu tenho na minha casa e você também recebeu. Então, vamos correr atrás do tempo perdido, tá bom, pessoal? Vamos lá. Gente, vocês devem ter visto, antes de começar a minha fala aqui, que foram postados aí 2 vídeos anteriores, né? Esses vídeos eram justamente para que você pudesse relembrar alguns assuntos, alguns temas que foram trabalhados antes da pandemia, ainda quando estávamos em situação presencial. Vocês lembram que a gente começou a falar na sala de aula o que era uma narrativa, quais os elementos dessas narrativas, né? Falamos sobre gêneros textuais também e, enfim, aconteceu o inesperado. Chegou uma pandemia que nos separou do ato presencial. Mas vamos aqui retomar aquilo que já vimos para que a gente possa dar sequência, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui relembrar algumas coisas importantes. Primeiramente, eu gostaria de retomar a ideia aí do enredo, né? Que foi falado nos vídeos anteriores e eu espero que você tenha prestado bastante atenção. Se quiser ver novamente, você pode ver esse vídeo quantas vezes quiser, tá bom? Por isso que é boas aulas gravadas nesse sentido, né? Bom, gente, o enredo nada mais é do que as partes de uma história, tá certo? Toda história, quando ela é contada, ela tem as suas partes. Geralmente, uma história ela é contada numa sequência que a gente chama de sequência linear. O que é uma sequência linear? É como se fosse uma linha do tempo. Então, eu começo contando um acontecimento inicial, depois eu vou contando o que houve após esse acontecimento inicial e vou me direcionando ao fim. Então, uma história linear é aquela história que tem começo, meio e fim, tá certo? Então, se as histórias elas têm esse começo, meio e fim, significa que ela está numa sequência linear. Mas também é importante que você saiba que existem aquelas histórias que, ao invés de começar do começo, muitas vezes ela já começa mostrando o final. Ela começa pelo final e depois, através de flashbacks, ela vai contando o começo e o meio. Você já assistiu algum filme ou até novela ou mesmo um livro que começasse dessa forma? E quando você começa, você diz, não estou entendendo nada. Você só começa a entender a partir do momento que você continua seguindo a história. Aí você vai montando como um quebra-cabeça. Quando isso acontece, é um pouquinho mais difícil para a gente compreender. É o que a gente chama
de histórias, né, não lineares, ou seja, ela não segue a linha do tempo, tá bom? Mas voltando para as histórias lineares, né, elas geralmente, assim como o conto, elas vão começar como? Com uma situação inicial. Você sabe que o conto, ele é um texto narrativo, né? E eu estou falando do conto porque nós vamos já trabalhar com 2 contos que você, inclusive, já falou sobre eles na sala de aula. O conto psicológico e o conto social, tá certo? Mas voltando, então, para o enredo, ou seja, para as partes de uma história que segue essa sequência linear, é preciso que você relembre aí que toda história, quando ela é linear, ela vai começar com uma situação inicial, que é aquele momento de apresentação dos personagens, do lugar, o espaço onde a história se passa, até muitas vezes do tempo também, tá certo? E nesse primeiro momento, está tudo muito bom, está tudo muito bem, até que acontece algo que não se espera, que a gente chama de conflito, ou seja, é quando surge um problema na história. E aí, pessoal, quando surge esse problema na história, a gente vai chamar de conflito, e é nesse momento que eu e que você vai despertar para a história. A gente vai querer saber, e agora, o que vai acontecer? Como é que esse problema vai se resolver? Quem vai ajudar? Como sair dessa situação embaraçosa? E as próximas partes, os próximos acontecimentos, a gente vai chamando de desenrolar. O desenrolar do conflito, que se caminha para uma outra parte, chamada clímax. Clímax. E o que é isso, né? O clímax, pessoal, é a parte alta do texto. É a parte mais emocionante, mais esperada da história. É aquele momento que o bem vence o mal, que o herói destrói, aniquila o vilão. É aquele momento que todo mundo passou o tempo todinho esperando e torcendo para que chegasse. Esse é o clímax, tá certo? A parte mais emocionante do texto. E aí, após o bem vencer o mal, a história está ali já se encaminhando para o seu final, chega justamente o desfecho, ou seja, o fechamento da história, onde tudo volta a ter novamente paz e tranquilidade. Você deve lembrar que nas histórias de contos de fadas, era até comum elas terminarem com "e foram felizes para sempre". Esse sempre era os desfechos dos contos de fadas, não é? Tenho certeza que você já leu algum conto de fada na sua vida. Então, pessoal, dando sequência, que você já entendeu o que é enredo, eu preciso falar também para você, agora que a gente falou de narrativa linear e narrativa não linear, a gente precisa falar do tempo, tá bom? Existem geralmente 2 tipos de tempo. O tempo que a gente chama cronológico. Tempo cronológico é aquele tempo que segue a ordem do tempo, a ordem temporal, das horas, dos dias, dos meses, dos anos. Você repare que, por exemplo, a nossa vida, ela tem essa sequência cronológica, né? A gente começa o ano em janeiro, depois em fevereiro, março, até chegar no final do ano, que é dezembro. E aí começa de novo um novo ciclo cronológico. O mesmo acontece com a semana. A semana começa no domingo, e aí vem segunda, terça, quarta, até chegar no sábado, que finaliza esse ciclo temporal, né? Então, o tempo cronológico é esse tempo que vai nos contando, por exemplo, uma história que segue a ordem do começo, do meio e do fim. Já o tempo que a gente vai chamar de psicológico é aquele tempo que não tem uma relação com o tempo horário, não tem uma relação com o tempo cronológico. Ele não precisa seguir a ordem dos fatos, começo, meio e fim.
É aquele momento em que você pode começar uma história já contando o fato final, depois você faz os flashbacks que vão voltando aí e mostrando o que aconteceu, na verdade, como os fatos se desenrolaram para chegar naquele final que foi contado no início da história. Isso é o que a gente chama de tempo psicológico. É um tempo que não segue a ordem cronológica, mas sim segue a ordem mental de quem está contando a história, de quem está narrando a história. Tá certo, pessoal? Agora que a gente já entendeu isso, lembra aí que eu pedi para que vocês fizessem em casa uma diferença ou uma pesquisa também entre o que seria um texto, ou melhor dizendo, um conto psicológico e o que seria um conto social. Lembra que você anotou no seu caderno? Dê uma procuradinha aí, com certeza você anotou. Mas vamos lá, pessoal, relembrando palavras de vocês em sala de aula. O tempo, ou melhor, não estou mais em tempo, eu estou no conto. O conto psicológico, né, é uma história narrativa. Lembrando, gente, que os contos, eles não são histórias muito grandes, né? Eles são histórias curtas, com poucos personagens, que giram em torno de um conflito e, principalmente, os contos sempre trazem um momento surpreendente, que pega você de surpresa, que fala de um acontecimento que você não imaginava que poderia acontecer naquela história, tá certo? Essa é uma das características mais marcantes de um conto. Agora, há vários contos, né? Há o conto de terror, o conto de fadas, que nós já falamos aqui, e há o conto psicológico e o conto social, que é esses dois que nós vamos estudar aqui no 9º ano. O conto psicológico, você lembra, Paula, tem a ver com o psíquico, com a mente. Isso mesmo, pessoal. O conto psicológico é uma história que vai tratar de emoções, de lembranças. É um mergulho no mundo interior de uma personagem, tá certo? Quem está contando a história, por exemplo, que pode ser o narrador, o personagem, ele vai contar aí uma história marcante de sua vida, um acontecimento que até hoje, mesmo tendo passado bastante tempo, até hoje é muito vivo em sua memória. Por isso que ele é chamado de conto psicológico. Como se trata de lembranças, tá certo? Ele não precisa ter compromisso com a ordem cronológica. Ele pode ser justamente contado ou narrado, seguindo aí o tempo psicológico que a gente já falou aqui, tá certo? Então, o conto psicológico nada mais é do que uma história que conta fatos marcantes da vida de uma personagem, que pode ser criado esses fatos, mas podem ser também fatos reais, tá certo? O conto social já tem a ver, você vai pensar aí, social, sociedade. Isso mesmo. O conto social é aquele conto que vai contar também a história de um personagem, ou melhor dizendo, pessoal, de um grupo, certo? De uma coletividade. Nós vamos dizer que os contos sociais, eles funcionam, na verdade, como uma denúncia da realidade de grupos sociais. Mas não é qualquer grupo social, são os grupos sociais marginalizados, são os excluídos, são aquelas pessoas que são até, vamos dizer assim, esquecidas, tá certo? Então, quando você tem, por exemplo, uma história que trata, por exemplo, de crianças que vivem na rua, que não tem abrigo, que não tem família, você está aí contando a história de uma pessoa que representa, na verdade, um grupo de pessoas que vivem nessa condição social. Então, é uma denúncia da realidade. Lembrando, né, como eu disse aqui, muitas vezes essas pessoas são até esquecidas da sociedade, como, por exemplo, a vida das prostitutas, das pessoas que são dependentes químicas, tá certo? Dos moradores de ruas, essas pessoas que
muitas vezes são excluídas, né, do olhar da sociedade. Elas são pessoas invisíveis. Então, quando alguém conta a história de uma pessoa ou de um grupo que vive nessas condições, ela nada mais está fazendo do que uma denúncia da realidade social e está contando aí, né, uma história, um conto social. Deu para entender, pessoal, a diferença entre conto psicológico e conto social? Se sim, vamos agora para o que nós realmente vamos fazer nessa aula de hoje. Abra aí o seu livro na página de número 12, tá bom, pessoal? Nessa página de número 12, você vai ter aí um texto. E é esse texto que eu quero convidar você a ler junto comigo. O texto, ele traz como título Aquela Água Toda. Antes de a gente começar a ler o texto, talvez você já tenha até lido nessa pandemia esse texto em casa, eu queria te convidar a pensar o que será que esse texto vai falar. Será que é de chuva? Será que é uma enchente? Será que seriam pessoas que moram próximo à praia, a um rio? Só lendo para saber, né, pessoal? Antes de a gente começar a ler, vamos dar uma olhadinha no pré-texto. O pré-texto é esse texto que está acima do título, tá certo? E diz o seguinte, olha. O conto que você vai ler, de João Anzanello Carrascosa, é o nome do autor, dá nome a um livro cujas narrativas relatam experiências marcantes na vida de personagens, crianças ou adolescentes, ambientadas quase sempre dentro de um núcleo familiar. A menção à água abundante no título, Aquela Água Toda, pode evocar muitas ideias: enchentes, mar, chuva, rio, tá certo? Você imagina que esse título está se referindo a quê? Em sua opinião, seria um episódio feliz ou será que essa história vai ser uma história triste? Vamos pensar um pouquinho antes de a gente fazer a leitura, só lendo para descobrir. Antes de a gente começar a ler o texto em si, já que a gente falou aqui no nome do autor, João Anzanello Carrascosa, olha aí, tudo ok agora. Tente aí falar esse nome, viu? Você também. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse autor. Pessoal, é muito importante a gente conhecer os autores das histórias que a gente lê, porque quando a gente conhece um pouco da vida do autor, a gente começa a entender também melhor a história que a gente está lendo. Então, repare aí que na página 13 você tem uma partezinha na lateral do seu livro que fala, ou seja, faz um relato biográfico da vida desse autor. Vamos conhecer um pouco ele? Diz o seguinte: a narrativa do escritor e professor universitário João Anzanello Carrascosa é marcada por meio de um olhar significativo, profundo e reflexivo sobre a vida humana. O autor explora situações cotidianas e lança a elas um olhar poético e lírico de análise. Assim, por meio de pensamentos reflexivos e epifanias, ele ressignifica encontros familiares, idas ao supermercado e outras situações do dia a dia, transformando essas experiências ordinárias em experiências únicas. Eu acredito que a história que ele vai nos contar deve ser muito legal, né? Veja como o cara aí é inteligente e interessante, né? Ele faz com que fatos comuns se tornem algo muito diferenciado na forma como ele escreve, na forma como ele nos mostra a história. O autor, ele possui livros de contos publicados, e entre eles o volume do Silêncio, que foi publicado em 2006 e que ele acabou ganhando um prêmio importantíssimo da literatura brasileira, que é o Prêmio Jabuti. Publicitário de formação, atuou em diversas agências de publicidade e desenvolveu campanhas para grandes empresas. Atualmente, além de escrever, ele também leciona na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e na Escola Superior de Propaganda e Marketing.
Ou seja, pessoal, o João Anzanello Carrascosa não é qualquer coisa, né? É um cara muito, muito inteligente, capacitado aí com as letras, com as artes e com a criatividade. Vamos então mergulhar no texto? Diz o seguinte, o texto: aquela água toda. Era de novo o verão. O menino estava na alegria, modesta se comparada a que eu esperava lá adiante. A mãe o chamou e o irmão e anunciou de uma vez, como se natural. Iriam à praia de novo, igualzinho ao ano anterior, a mesma cidade, mas um apartamento maior, que o pai já havia alugado. Era uma notícia inesperada, e ao ouvi-la, ele se viu no ato, num instante azul, aos pés na areia fervente, o rumor de arrebentação ao longe, aquela água toda nos olhos, o menino no mar, outra vez, reencontrando-se como quem pega uma concha na memória. É verdade mesmo? Queria saber. A mãe confirmou. O irmão a abraçou e riram alto, misturando os vivas. Ele flutuava no silêncio de tão feliz. Nem lembrava mais que podia sonhar com o sal nos lábios, o cheiro da natureza grande, molhada, a quentura do sol nos ombros, o menino ao vento, a realidade a favor e ele na sua proa. O dia mudou de mão. Um vai e vem se espalhou pela casa. A mãe ia de um quarto ao outro, organizava as malas. Vamos, vamos, dava ordens. Pedia ajuda, nem parecia responsável pela alegria que causara. O menino a obedecia, carregava caixas, pegava roupas, deixava suas coisas para depois. Temia que algo pudesse alterar os planos de viagem, e ele já se via lá, cercado de água, em seu corpo ilha. Um navio passava ao fundo, o céu lindo, quase vítreo, de se quebrar. Não podia perder aquele futuro que chegava, de mansinho aos seus pés. O menino aceitava a fatalidade da alegria, como a tristeza quando o obrigava a se encolher, caracol em sua valva. Não iria abrir mão dela, viver essa hora na fabricação de outra mais feliz, ocupava-o, e ele, ancorado às antigas tradições, fazia o possível para preservá-la. A noite descia, e mais grossa se tornava a casca de sua felicidade. Novidade para ele, dia alegre, dia feliz. Continuando, pessoal, aí na página 13. Quando se deu conta, cochilava no sofá, exausto pelo esforço de preparar o dia seguinte. Esforçara-se para que, antes de dormir, amanhã fosse aquela certeza, e ele seria, mesmo sem a sua pobre contribuição, Ignorava que a vida tinha sua própria maré. O mar existia dentro do seu sonho, mais do que fora. E, de repente, sentia-se leve, a caminhar sobre as águas. O pai o levava para a cama, com os seus braços de espuma. Abriu os olhos, o sol estava ali, sólido, o carro de portas abertas à frente da casa. O irmão com a sua bermuda colorida, a voz do pai e da mãe em alternância, a realidade a se espalhar. O mundo bom, o cheiro do dia recém-nascido. O menino se levantou, vestiu seu destino, foi fazer o que lhe cabia antes da partida. Tomar o café da manhã, levar as malas até o carro onde o pai as ajeitava com ciência. A mãe chaveava a porta dos fundos. Pegou uma prancha
ou melhor, pegou a sua prancha? E ele respondeu, sim, como se num dia comum, fingindo que a satisfação envelhecia nele, que se habitara a ela, enquanto lá no fundo brilhava o verão maior da expectativa. Partiram, o carro às tampas, o peso extra do sonho que cada um construía, seus castelos de ar. A viagem longa, o menino nem sentiu o tempo em ondas. Ele só percebia que o tempo era o que era quando já passara, misturando-se a outras águas. Recordava-se de estar ao lado do irmão no banco de trás, depois junto ao vidro, numa calmaria tão eufórica que, para suportá-la, dormiu. Ao despertar, saltou às horas menores. O lanche no posto de gasolina, as curvas na descida da serra, a garagem escura do edifício, o apartamento com móveis velhos e embolorados, e de súbito viu-se de sunga segurando a sua prancha, a mãe a passar o protetor em seu rosto e dizendo, sossega, vê se fica parado. E ele à beira de um instante inesquecível. Ao lado do edifício, a família pegou o ônibus, um trechinho de nada, mas demorava tanto para chegar. E pronto, pisavam na areia, carregados de bolsas, cadeiras, toalhas, esteiras, cada um tentando guardar na sua estreiteza aquele aumento de felicidade. O menino, o último da fila, respirava fundo a paisagem. O aroma de maresia, os olhos alagados de mar, aquela água toda. Avaro, ele se represava. Queria aquela vivência aos poucos. O pai demarcou o território, fincando o guarda-sol na areia. O irmão espalhou seus brinquedos à sombra. A mãe observava o menino. Sabia que ele cumpria uma paixão. Não era nada demais, só o mar e a sua existência inevitável. Sentado na areia, a prancha aos seus pés, ele mirava os banhistas que sumiam e reapareciam a cada onda. Então, subitamente, ergueu-se. Vou entrar. E a mãe disse, não vai lá no fundo. Mas ele nem ouviu, já corria livre para expandir seu sentimento secreto. Aquela água toda pedia um entregar maior, certo? Melhor dizendo, aquela água toda pedia uma entrega maior. E ele queria se dar inteiramente, como um homem. Foi entrando até que o mar, à altura dos joelhos, começou a frear o seu avanço. A água fria arrepiava, mas era um arrepio prazeroso. O sol se derramava sobre as suas primeiras ondas, que o atingiu forte. Sentiu os cabelos duros, o gosto de sal, os olhos ardendo. O desconforto de uma alegria superior, sem remissão. A alegria que ele podia segurar como um líquido na concha das mãos. Que alegria para esse menino poder ir a uma praia, né? Pessoal, virando aí na página 14, continuando a história. Pegou outra onda, mergulhou, engoliu água, riu da sua sorte, levou um caldo, levou outro, voltou ao raso, arrastou-se de novo pela água em direção ao fundo, sentindo a força oposta lhe empurrar para trás. Estava leve, num contentamento próprio do mar que se escorria nele. O mar, também egoísta na sua vastidão. Um se olhava na substância do outro, um se molhava na substância do outro. Era o reconhecimento de dois seres que se delimitam sem saber seu tamanho.
O menino entrou à praia, gotejando orgulho. O sal secava em sua pele, seu corpo reluzia. Ele numa tranquila agitação, e nela se manteve sob o guarda-sol com o irmão, até que decidiu voltar à água numa nova entrega. Cortou ondas, e riu, e boiou, e submergiu. Era ele e o mar num reencontro que até doía pelo medo de acabar. Não se explicavam um ao outro, apenas se davam a conhecer, o menino e o mar. Naquela mesma tarde, misturando-se outras vezes, a mãe suspeitava daquela saciedade. Ele nem pedia sorvete, milho verde e refrigerante. O menino comia a sua vivência com gosto, distraído de desejos, só com a vontade de mar. Quando percebeu, o sol era suave, a praia se despovoara, as ondas se encolhiam. Hora de ir, disse o pai e começou a apanhar as coisas. A família seguiu para a avenida. O menino lá atrás, a pele salgada e quente, os olhos resistiam em ir embora. No ônibus, sentou-se à janela, ainda queria ver a praia, atento à sua paixão. Mas, à frente surgiram prédios, depois casas, prédios novamente, e ele ia se diminuindo de mar. O embalo do ônibus, tão macio, começou a sentir um torpor agradável. Os braços doíam, as pernas pesavam. Ele foi se aquietando e a cabeça encostando no vidro. Então aconteceu finalmente o que ele tinha ido viver ali de maior. Despertou assustado. O cobrador o sacudia abruptamente. Ei, garoto, acorda! Acorda, garoto! Um zum 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 de vozes, olhares, e ele sozinho no banco do ônibus entre os caiçaras, procurando, num misto de incredulidade e medo, a mãe, o pai, o irmão e nada. Eram só faces estranhas. Levantou-se rápido no seu desespero. Seus pais já desceram, o cobrador disse e tentou acalmá-lo. Desce no próximo ponto e volta. Mas o menino pegou a realidade às pressas e, afobado, se meteu nela de qualquer jeito. Náufrago, ele se via arrastado pelo instante, intuindo seu desdobramento. Se não saltasse ali, se perderia na cidade aberta. Só precisava voltar ao raso, tão fundo de sua vidinha. Ergueu-se entre os passageiros, empurrando-os com a prancha. O ônibus parou aos trancos. O cobrador gritou: desce, desce aí. O menino nem pisou nos degraus. Pulou lá de cima, caiu sobre um canteiro na beira da praia. Um búzio solitário, quebradiço. Saiu correndo pelo calçadão. Os cabelos de sal ao vento, o coração no escuro. Notou com alívio lá adiante o pai que acenava e vinha em passo acelerado em sua direção. Depois não viu mais nada, aquela água toda em seus olhos. O menino chorou. Estava alegre porque tinha reencontrado sua família. Você gostou da história? Muito bem. Pessoal, sugestão: releia esse texto novamente em casa, tá certo? Claro que em casa, né? Da história, mergulhar na história desse jovem e entender melhor tudo o que acontece nela, tá bom? Então, vou te fazer aqui umas perguntinhas para que você possa refletir quando você fizer a sua segunda leitura. Primeiro, esse conto, você acha que é um conto psicológico ou um conto social? Por que você acha isso? Reflita. Você pode responder essas perguntas depois da segunda leitura. Você já fez alguma viagem que te marcou profundamente?
assim como a do menino, tá certo? Qual parte desse texto te causou maior surpresa? Te surpreendeu? Em que momento você tomou aquele susto? E agora? Tá bom? E a outra questão, pessoal, que é importante fazer para vocês é se você seria capaz de escrever um conto de memória sobre a sua vida, sobre algo que você vivenciou e que te marcou e que ainda te marca nos dias de hoje. Não é para fazer, é apenas para pensar e refletir. Tudo bem? Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui com a nossa aula, tá? Te desejando aí que você possa refletir sobre essas perguntas, que você possa reler o texto e não poderia faltar o nosso dever para casa, claro. Então, nosso dever para casa vai estar nas páginas 16 e na página 17. Essas questões são referentes ao texto que nós acabamos de ler, por isso que é tão importante que você releia sozinho o texto novamente, preste atenção e a partir de tudo que nós discutimos aqui nessa aula, você vai ter condição de responder essas interpretações textuais, essas perguntas com muita facilidade. Um abraço e até mais!